Zé. 10h47, estamos de volta com o CBN Campinas. E olha, um assunto que deu muito que falar ontem foram as multas anuladas lá na John Boy Dunlop. Sobre esse assunto, a gente tem a participação do secretário municipal de Transportes de Campinas, Vinícius Riveretti. Bom dia, secretário. Obrigada por atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar podendo falar com vocês aí. Um bom dia a todos. Secretário, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente entender melhor por que é que essas multas foram anuladas, né? Houve aí ontem, né, a divulgação de uma nota dizendo que foram por questões técnicas e porque não houve divulgação suficiente das mudanças para o conhecimento da comunidade, já que a gente está falando num número muito grande de multas, né? São mais de 190 mil multas. Explica para a gente um pouco o que aconteceu, secretário. Na verdade, só fazendo uma correção, são mais de 120 mil multas, né? Quase 125 mil multas. Tá certo, verdade, 125 mil multas. Como vem dizendo o nosso prefeito, o prefeito Dário Saad, né? Ontem nós publicamos, né? O prefeito Dário publicou um decreto autorizando o cancelamento dessas multas e justamente pela falta de divulgação, uma questão técnica, nós acabamos por tomar essa decisão e decidimos aí cancelar essas multas. O que é importante dizer para toda a população, né? Nós percebemos essa discrepância este ano, né? Porque no ano passado o envio das multas estava suspenso por uma resolução do CONTRAN. Então nós acabamos, só para você entender essa questão, acho que é muito importante explicar para quem nos ouve. Ano passado o CONTRAN fez uma resolução que permitia todas as cidades do país de aplicar as multas, mas elas não podiam ser emitidas. Então todos os radares estavam funcionando normalmente, mas as pessoas não recebiam as multas, porque havia uma resolução do CONTRAN que proibia o envio das multas. A partir deste ano de 2021, é importante dizer isso para as pessoas saberem, terem conhecimento. A partir deste ano, né, em janeiro de 2021, nós fomos autorizados pelo CONTRAN a começar a enviar as multas do ano passado. Então, no caso da John Boy especificamente, agora em maio de 2021, nós enviamos as multas referente a maio de 2020 e começamos a identificar essa discrepância, né, um número alto de multas ali na Avenida John Boy e começamos a analisar. Esperamos maio, junho, e quando chegamos em julho, identificamos que realmente havia algum problema, né? Logo identificada essa questão técnica, né, da questão da sinalização e principalmente uma questão, um princípio constitucional, que é o da ampla publicidade, né? Nós identificamos que não houve a devida divulgação dessa alteração de velocidade de 60 para 50 km por hora. Então nós acabamos por bem de tomar essa decisão de anular essas 124 mil multas entre 50 e 60 quilômetros por hora do ano passado, né? E é importante dizer que quem passou acima de 60, as multas vão ser normalmente enviadas e as pessoas receberão a notificação. E o período que foi anulado é de maio a dezembro de 2020. E secretário, muito bom dia, obrigado por atender aqui a CBN Campinas. Só para entender bem este sistema da INDEC, porque a multa é aplicada, o radar está funcionando lá, maio, junho, julho, até dezembro. Mas como você disse, o senhor citou muito bem, a multa não era enviada para esse motorista. Mas isso não ficava já registrado na INDEC? Não tinha ninguém verificando isso? Porque já é discrepante, porque em um período curto, quase que mais que dobrou o número de multas e exatamente num ponto. Ninguém viu isso, ninguém pôde ver, ou não tem o que fazer, fica no banco de dados, ninguém acessa, porque a INDEC é enorme. A Secretaria de Transportes, que eu sei que é o seu presidente hoje, porque teve um desmembramento, mas a INDEC é enorme, ela é cara. Ninguém verificou isso durante um bom período de tempo, saber, rapaz, olha o tanto nesse trechinho aqui, olha o tanto de multa que tá dando. Flávio, bom dia para você. Eu acho importante a sua pergunta e por onde eu tenho a oportunidade de passar e falar, eu digo que nós somos todos aqui
seres humanos, né? Como todos que estão aí nos ouvindo também. Então, às vezes cometemos falhas, às vezes erramos, como qualquer pessoa, qualquer cidadão. E eu acho que essa não é uma questão de sistema, de análise de dados, né? Eu acredito que essa suspensão do CONTRAN causou um transtorno muito grande em todo o país, né? Não foi só na cidade de Campinas, diversas cidades, né, tiveram esse problema. Você sabe que nós estávamos num período de pandemia no passado, eu não fazia parte aqui da Secretaria de Transporte, mas eu estava no governo anterior, você sabe disso. Então, todos nós tivemos dificuldade com funcionários também, com questão da pandemia. Então, eu não vou justificar essa questão. Eu acho que nós identificamos um problema e tomamos a ação rapidamente. O prefeito Dário Saad teve um bom senso incrível e uma sensibilidade incrível de tomar essa decisão e conseguimos chegar aí num cancelamento. E o que é importante? Eu sei que talvez nós causamos aí um transtorno na vida de muitas pessoas, mas nós assumimos aqui essa questão e estamos resolvendo o problema. Resolvemos o problema e, inclusive, hoje nós publicamos no Diário Oficial uma resolução que dá o procedimento para quem já pagou essas multas, né? Cerca de quase R$1 milhão já foi recebido do passado, e essa resolução traz o procedimento para a devolução dos valores. Então, eu acho que nós fomos aí rápidos, como eu disse para você. O principal, eu acho que é a gente identificar o problema e resolver, e nós conseguimos fazer isso. Isso causou um transtorno, repito, na vida de muitas pessoas, mas graças ao trabalho aqui e à união de todos, nós conseguimos aí resolver essa questão. O senhor está, né, de fato, agora houve aí essa correção, né, vamos chamar assim, por parte da prefeitura, mas também não é só uma questão de sensibilidade, né, secretário? Porque eu imagino que com esse volume de multas, assim, alguns carros, algumas mesmas placas tiveram quase 100 multas, né, por placas. Poderia haver, inclusive, um problema, imagino, jurídico muito grande para a prefeitura de Campinas por conta aí de um excesso que, né, fica muito evidente. Na verdade, eu não vou entrar nessa discussão, né? Número de multas, com mais de 100 multas, são 29 veículos, né? O resto é tudo abaixo de 100 multas. Entre 11 e 99 multas, são 1.668 veículos, como foi divulgado, e de 1 a 10 multas, 42.785 veículos. E essa questão, eu acredito que, eu não vou entrar nessa questão jurídica, eu acho que a gente resolveu o problema na questão administrativa. E defendo muito, né? Assim como vocês viram ali eu vou dar um exemplo para vocês, né? Do que eu estou falando. Vocês viram ali na Avenida Júlio de Mesquita, recentemente, nós implantamos aí a faixa exclusiva, né? Em determinado horário de pico, e houve ampla divulgação com faixas. É isso que a gente tem, a transparência, a divulgação, a eficiência faz parte da gestão pública, né? É uma das nossas obrigações e responsabilidades. Então, eu acredito que por falta dessa publicidade e divulgação, as pessoas acabaram não entendendo, né? Em razão da obra do BRT, uma hora a velocidade foi para 40, depois foi para 50, então houve realmente aí essa questão técnica que foi resolvida. Secretário, ainda voltando nesse ponto, o senhor mesmo citou, a resolução do CONTRAN trouxe dificuldades, mas a questão técnica é a falta de publicidade, falta de orientação para esse motorista em uma obra que mudou realmente a velocidade da via por várias vezes durante as obras, depois das obras. Mas aquele ponto de conseguir se identificar naquele momento, eu acho muito importante isso, até para ter uma mudança dentro da INDEC, porque vai que acontece de novo, vai que acontece em outros pontos. Por exemplo, hoje se identificou isso na John Boy Dunlop, em um trecho relativamente curto. Há alguma outra sendo investigada ou apurada pela própria INDEC, pela própria CETRANSP, ou não? Flávio, eu vou ser muito sincero para você, depois do que aconteceu ali, desde maio, a INDEC vem trabalhando para tentar identificar qualquer outro erro que aconteceu, e até o momento nada foi identificado. Os erros, às vezes, eles servem para a gente corrigir muitas coisas, né? Então, assim, eu entendo a sua pergunta, faço questão de ser muito transparente, você me conhece, né? Nós já
já nos falamos algumas vezes. Então, isso vem sendo estudado e até o momento não foi identificado nenhum outro problema, né? Então, acredito que realmente nós só vamos ter essa questão ali na John Boy, até porque em razão das obras, em razão da pandemia, acho que isso acabou atrapalhando um pouco, mas graças ao trabalho, aí mais uma vez eu falo, a gente conseguiu achar essa solução dentro da legalidade, uma questão técnica e resolver essa questão. Assim, só para aproveitar, tem o Lázaro Silva aqui fazendo uma pergunta muito importante. Ok, pessoa levou a multa, tá cancelada, ou já pagou, isso não pode ser burocrático, tem que ser rapidamente, ainda mais numa situação de pandemia, muita gente sofrendo economicamente. E os pontos serão suspensos também? Isso rapidamente, já estão cancelados isso? Na verdade, se os pontos, quem não perdeu a carteira, Flávio, nós demos uma orientação, estamos passando essa orientação, quem não perdeu, se a pessoa perdeu a carteira, nós vamos ter que providenciar um recurso, né? A pessoa vai ter que recorrer ao Detran. Quem não perdeu a carteira, ou seja, se a pessoa tomou uma multa, duas, e não perdeu a carteira, ela somente, a INDEC aqui, de forma municipal, nós vamos conseguir resolver o problema por aqui. Se houve a perda da carteira, a orientação é que seja recorrida ao Detran. Vai ter ainda, algumas pessoas podem ainda ter problemas, né? Continuar com problemas mesmo com a suspensão das multas. Secretário, e depois? Agora essas multas foram suspensas, qual que é o plano da INDEC ali da Secretaria sobre esse trecho? Haverá essa mudança de velocidade? Posteriormente ela vai passar a valer? Não vai? Qual que é o planejamento para esse trecho depois desse problema com as multas? Na verdade, né, hoje a velocidade da John Boy é 50 km por hora, né? Ela realmente houve alteração e, como eu disse para vocês, a discrepância está no ano passado. Este ano não existem muitas multas, depois eu posso até pedir para levantar para vocês, mas é irrisório o número de multas da John Boy desse ano, se você comparar com o ano passado. Então, a velocidade da John Boy do Lope hoje é 50 km por hora, todos sabem disso, né? E o que aconteceu? Depois que as multas começaram a ser recebidas, aí as pessoas tomaram realmente através da multa, né, da infração, elas perceberam que ali a velocidade é hoje de 50 km por hora. Então, por isso a gente vem defendendo e o prefeito Dário realmente teve essa questão da legalidade, né? A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura também participou muito disso e tomamos por base aí cancelar essas multas do ano passado. E até para evitar certos tipos de constrangimentos, como aconteceu com um motorista que está estampado hoje no jornal Correio Popular, a foto dele com as 100 multas, né, tomadas nesse trecho. O que a INDEC vai fazer a partir de agora para garantir que isso não aconteça novamente, e como ela pode ajudar, por exemplo, estes que perderam em definitivo a CNH, porque se ele tiver que recorrer e buscar sozinho, tem que ter aí uma ajuda jurídica para essas pessoas que nada tinham a ver com esse assunto, já que a INDEC, a CETRANSP, a Secretaria, então, a Prefeitura de Campinas indica, erramos, vamos cancelar essas multas, mas muita gente está passando por esse problema agora de perder a sua carteira em definitivo. Tem gente que é profissional, precisa disso para sobreviver. O que pode ser feito para ajudar estas pessoas, para que isso seja resolvido o quanto antes? Flávio, é muito importante a sua pergunta. Eu me coloco aqui, coloco a Secretaria, a INDEC. O atendimento da INDEC havia sido suspenso no ano passado, presencial, né? Em razão do aplicativo, né? Nós tomamos por bem, faz exatamente 3 dias, em retomar o atendimento presencial aqui na INDEC. Então, eu coloco à disposição, né, o telefone, coloco também à disposição aqui o atendimento presencial para que a gente possa ajudar todo mundo. Você disse muito bem, se você deixar essa pessoa sozinha para resolver esse problema, muitas vezes vai ser bem burocrático. Então, como eu gosto de ser muito prático e sou bastante dinâmico, estamos à disposição aqui. Vocês podem vir até aqui, você que perdeu a sua carta, pode vir até aqui que nós vamos ajudar a resolver o problema. Caso a gente tenha condições
e não tenha outras questões, nós vamos, se for só esses problemas, a gente vai conseguir ajudar. Então, eu coloco aqui o atendimento presencial da INDEC para as pessoas buscarem aqui a nossa ajuda. É a nossa obrigação, Flávio. Secretário, tem ouvintes aqui querendo aproveitar a participação do senhor para falar de um assunto que tem a ver indiretamente. O Ricardo Balestra, ele pergunta, ele tem um questionamento que para ele e muitas outras pessoas é importante. O terminal do BRT junto ao mercado municipal, palavras dele, fica pronto nesse século ainda, secretário? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ele quer saber quando é que o BRT vai ficar pronto. Ele fala especificamente lá no mercado municipal, mas de uma forma geral. Qual que é a previsão? Como é que está o prazo aí do BRT? Eu vou ser muito sincero para vocês. O BRT está em andamento, né? As obras estão em andamento, mas como vocês sabem, a obra do BRT ficou a cargo do secretário de Infraestrutura, que é o Barreiro, né? O meu companheiro de trabalho. Então, eu prefiro que essa pergunta seja... A questão da obra é relacionada à secretaria dele. Então, eu acredito que ele que possa dar essa informação para vocês aí com relação à obra do BRT. Eu acredito que ela está num prazo, né? E vai ser entregue até o final do ano. Mas não sou eu que devo responder essa pergunta. Eu peço que vocês, por favor, falem com o secretário Barreiro. Que hoje você está respondendo para a gente aqui um erro do ex-secretário Barreiro, né? Durante essa gestão, ele que ficou até o final do ano passado. Secretário, para a gente finalizar aqui, aproveitando, né, que hoje teve a informação de que teremos finalmente, mais uma vez, né, a licitação para a chamada Zona Azul Digital. Secretário, eu recebi aqui, neste mesmo estúdio, hoje a gente está virtual, mas neste mesmo estúdio, o ex-secretário, e não Barreiro, secretário Sérgio Benassi, que divulgou a licitação, isso foi 2013, da Zona Azul Digital. E a INDEC, a Secretaria de Transportes, a Prefeitura nunca conseguiu fazer essa licitação. Sempre era barrada na Justiça. Agora vai? Flávio, nós fizemos uma entrevista, né, recentemente, acredito que faz uns 4 meses, e eu digo muito claramente para você, eu sempre venho defendendo, desde quando nós assumimos aqui a Secretaria de Transportes, o prefeito Dário Saad, ele convocou a gente e disse: pessoal, nós estamos na cidade, a 9ª cidade do PIB, né, do nosso país. Nós estamos na capital da ciência, da tecnologia e da inovação, e não é possível que a Zona Azul ainda encontre-se no papel. E deu a determinação e nos pediu muito empenho para que a gente pudesse fazer essa licitação da Zona Azul. O que é importante dizer para vocês, gente? Sempre foi pensado em fazer a concessão da Zona Azul, Flávio. Eu acredito que você já tem escutado isso. Nós tomamos por bem deixar essa questão aqui na INDEC. Então, nós vamos contratar, fizemos publicamos, acho que foi publicado ontem, né? Hoje, desculpa. Abrimos hoje a licitação, foi publicado hoje, foi assinada ontem, a licitação da Zona Azul. É para contratar esse aplicativo para virar de forma eletrônica, né? É importante dizer que o objetivo dessa questão do Zona Azul é não aumentar o número das vagas, né? Havia no passado essa discussão de aumentar o número de vagas da Zona Azul, né, em eventual concessão, mas esse aplicativo agora é para tornar o Zona Azul digital, e isso vai acontecer. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Se não acontecer é porque houve algum problema nessa licitação, mas não haverá. Ela foi muito bem trabalhada para que a gente possa aí conseguir efetivar de uma vez por todas o Zona Azul digital na nossa cidade. Hoje a gente fala dessa Zona Azul Digital e não daquela expansão que estava pensada pela concessão, indo até para Cambuí, Taquaral, outros bairros. Ela pode, Flávio, ela pode expandir, né? Eu estou apenas dizendo que na concessão havia uma discussão de 8.000 vagas, né? Hoje nós temos 1.800 aproximadamente vagas de Zona Azul. Na concessão iria para 8.000 vagas, né? Então, nós achamos por bem não trabalhar com isso, até porque é uma questão de eficiência, né? A INDEC tem capacidade para tomar conta do Zona Azul Digital, então nós tomamos por bem não fazer a concessão e sim assumir a responsabilidade, que é a nossa obrigação. Como você bem disse, tem bastante gente aqui, então nós vamos fazer o Zona Azul Digital
não aumentar as vagas nesse primeiro momento e vamos aumentar lá para outros lugares? Pode acontecer, mas a ideia inicial agora é ser eficiente através do Zona Azul Digital. Vinícius Riverente, que é secretário municipal de Transportes, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente. Muito obrigado, Flávio, obrigado, muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer aí e estamos à disposição. E um bom final de semana, uma boa sexta a todos e um bom final de semana, um bom dia. Muito bom dia, secretário municipal de Transportes aqui em Campinas, falando sobre esse cancelamento de 124 mil multas, né? Daquele período na John Boy Dunlop no ano passado, de maio a dezembro. Lembrando que para esse ano está valendo, 50 km por hora. A John Boy Dunlop depois da implantação dos corredores, não do BRT, porque o BRT, esquece, 95% e olha lá, e tá com um barreiro, tá? Então, você sabe que o nosso ouvinte que perguntou aqui do BRT, ele faz uma observação que eu acho pertinente. O secretário de Transportes não tem a resposta sobre o BRT, que a gente sabe que existe essa distribuição de trabalhos, vamos dizer assim, né? Secretaria de Infraestrutura cuida de obra, BRT cuida especificamente de transporte. Não era assim até ano passado. Exatamente, aí, né, criou-se um desmembramento para mais um cargo, digamos assim. Mas, enfim, o fato é que o BRT é a maior obra de mobilidade. Então, tá ali diretamente ligado à INDEC, ao secretário de Transportes, mas, de fato, ele pediu para a gente repassar esse questionamento aí para o secretário Barreiro. Vamos fazer isso. Eu fico imaginando o quão absurdo, o quão pé da vida ficaram, né, esses motoristas que receberam tantas multas a 10, 20, 30, 40, 100 multas, 100 multas. E olha pro lado, aquela coisa não funciona. E diminuiu para 50% porque o corredor não funciona. Pro BRT. Mas ele não funciona. Não dá para implantar. Não tem como, porque a licitação nunca sai. E o cara tomou 100 multas. Outros também. É 99, 10, 20. Pouco importa. É duro? Aí o cara deve ficar muito, mas muito possesso. 11h10. Hoje a gente até, né, destruiu um pouquinho o nosso repórter CBN, que é de meia hora. Agora foi de 40, depois é 20 minutos. Então a gente compensa, né, Valmir?